estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Márcia e não posso começar essa aula sem te dar aquelas dicas para você ficar com a saúde sempre em dia, né? Então, se mantenha em casa, saia somente se for necessário, quando sair, vá de máscara e lave sempre as suas mãos, tá? Proteja a sua saúde, que é o maior tesouro que você tem. Imagina que você já deve estar com seus materiais aí prontinhos, né? Hoje vamos usar o lápis, o caderno e a borracha. Então, abra lá seu caderno e registre lá a data de hoje, aula de língua portuguesa. Eu já volto para a gente iniciar a aula. Vamos então relembrar o que a gente conversou na última aula. Então, na última aula a gente fez a leitura de um novo texto sobre os dinossauros, né? Era um texto que trazia várias informações, como os dinossauros viviam, qual era a cor deles, como se reproduziam. A gente encaixou nessas aulas os subtítulos, né? Que são referentes ao assunto de cada trecho do texto que a gente foi lendo. E encaixamos também o título, né? Que o título indica pra gente o assunto geral daquele texto e serve ali também para motivar, para despertar o interesse do leitor pelo texto. Analisamos o site de onde foi tirado o texto, fizemos uma atividade de olho nas palavras, né, para compreender o significado das palavras desconhecidas do texto, relacionamos as palavras com seus significados, fizemos também aquela atividade de colocar o sinal de visto, né, nas questões corretas em relação ao texto, e fizemos o Momento Jurássico, onde eu pedi para vocês escreverem a informação que você achou mais interessante sobre os dinossauros. Então, a gente falou bastante sobre eles, eu trouxe no texto várias informações e você pode ter anotado a que você gostou mais. Na aula de hoje, nós vamos continuar conversando sobre esse texto. Então, olha lá, de olho no texto. Vamos ao primeiro trecho, então? Nem todas as espécies de dinossauro, porém, viveram na mesma época. Assim como também não se extinguiram ao mesmo tempo. Eles foram desaparecendo aos poucos. Qual a palavra o autor usou para não repetir a palavra dinossauro? Ele usou a palavra espécies, eles ou desaparecendo. Pense um pouquinho. Então tem aquela questão que eu já conversei com vocês. Para não repetirmos a mesma palavra num texto, a gente troca ela por outra. E qual foi que o autor usou ali? Então releia o trecho, identifique essa palavra e anote no seu caderno. Eu espero você. Qual é a palavra então? Espécies, eles ou desaparecendo? Olha lá, é a palavra eles. Então ali no começo da frase, o autor colocou lá, nem todas as espécies de dinossauro.
Aí depois do ponto, para não escrever dinossauro de novo, ele colocou eles. Então lá, a palavra dinossauro, a palavra eles. E ele usou eles porque ele está se referindo às espécies. Então não é só um dinossauro, são espécies de dinossauros. Por isso ele trocou ali pela palavra eles. Mais um trecho então. Alguns cientistas acreditam que os dinossauros eram cinzentos ou verdes e que essas cores ajudavam a disfarçar sua presença nos ambientes. Outros cientistas, porém, acham que os dinossauros eram bem coloridos e suas cores vivas ajudavam os machos a atraírem a atenção das fêmeas. A palavra em destaque foi usada para indicar. Então, a palavra em destaque é porém. Uma oposição, os cientistas pensam diferente. Uma confirmação, os cientistas pensam da mesma forma. Então, você vai reler esse trecho e vai pensar ali, a palavra porém, qual é a função dela ali nesse trecho? Eu aguardo você fazer esse registro. Vamos conferir, então, qual é a função da palavra porém ali. Então, vamos pensar um pouquinho. O trecho está dizendo para gente que alguns cientistas achavam que os dinossauros eram verdes, cinzentos. Porém, tem outros cientistas que achavam que os dinossauros eram coloridos. Então, a palavra porém, ela está indicando o quê? Uma oposição, porque os cientistas pensavam de modo diferente. Eles não entraram, num acordo sobre as cores dos dinossauros. Então, a palavra porém tem essa função aí, de dar esse sentido de contraposição do primeiro pensamento dos primeiros cientistas com o segundo. Mais um trecho. A maioria dos dinossauros, ou talvez todos, botava ovos. Alguns deles faziam grandes ninhos para colocar seus filhotes juntos. A palavra em destaque se refere aos dinossauros, aos ovos. Então, a palavra deles, ela indica quem? Ela está se referindo a quem? Aos dinossauros ou aos ovos? Releia o trecho e anotem no seu caderno a resposta correta. Então, vamos pensar lá, Alguns deles faziam ninhos. Deles quem? Os dinossauros. Então, a palavra deles está ali se referindo aos dinossauros. Um outro trecho. Como os dinossauros viveram no mundo inteiro, seus fósseis são encontrados em todos os continentes. Escreva a quem se refere a palavra em destaque. Então, a palavra seus está se referindo a quem ali no trecho? Releia o trecho e anote ali a quem ela se refere.
palavra seus. Está se referindo a quem? Está falando que seus fósseis, os fósseis eram de quem? Dos dinossauros. Então, a palavra, aqui a palavra seus se refere é dinossauros. Então, anote certinho no seu caderno. Vamos ver agora esse trecho aqui. Alguns cientistas acham que sua extinção se deu porque a temperatura da Terra esquentou ou esfriou demais para eles. De acordo com alguns cientistas, o que causou a extinção dos dinossauros? Então, ali o trecho está falando que alguns cientistas pensam alguma coisa. Então, de acordo com esses cientistas, o que causou a extinção dos dinossauros? Anote sua resposta no caderno que eu vou dar um tempinho para você. Vamos conferir então a resposta? Olha só, ela está no próprio trecho ali, ó. Então, de acordo com os cientistas, o que causou a extinção dos dinossauros? A temperatura da Terra esquentou ou esfriou demais para eles. Então, ali nós temos a causa. Qual foi a consequência? Então, a temperatura da Terra esquentou ou esfriou demais. A consequência foi a extinção. Lembram que a gente já trabalhou com essa relação de causa e consequência? Que uma coisa acontece porque outra aconteceu primeiro. Então, os dinossauros se extinguiram porque a temperatura da Terra esquentou ou esfriou demais. Um outro trecho agora. Alguns cientistas acham que sua extinção se deu porque a temperatura da Terra esquentou ou esfriou demais para eles. Outra teoria é de que um imenso meteoro colidiu com a Terra. De acordo com a outra teoria, o que causou a extinção dos dinossauros? Então, nesse trecho, nós temos uma outra informação, que tem uma outra teoria que explica a extinção dos dinossauros. Então, você vai anotar qual é essa outra teoria. Conferindo então, qual é a outra teoria? É a teoria de que um imenso meteoro colidiu com a Terra. Então, isso foi a causa da extinção, segundo os outros cientistas, né? Então, olha lá, a consequência foi a extinção também. Então, por conta que o meteoro colidiu com a Terra, teve como consequência a extinção. Então, nesse trecho, nós temos o quê? Duas causas diferentes para a mesma consequência, que é a extinção. Por que são diferentes? Porque os cientistas não chegaram ainda, né, a uma decisão, a um fato concreto que explique essa extinção dos dinossauros. Bem, agora vamos pensar aqui. A colisão causou uma série de fatos que levaram à extinção dos dinossauros. Então, aconteceram muitas coisas, aconteceu a colisão e ela provocou muitos fatos que acabou levando à extinção dos dinossauros. Então, eu trouxe esses fatos aqui para vocês, olha. Só que eles estão fora de ordem. Então, você vai utilizar a legenda para organizar os fatos na ordem que ocorreram. Então, temos lá, os dinossauros carnívoros morreram, bloqueio do calor e luz do sol,
colisão, cortina de poeira, as plantas pararam de crescer, os dinossauros herbívoros morreram de fome. Então, você vai usar a legenda e vai colocar esses fatos na ordem que eles ocorreram, tá? Você pode desenhar ali as legendas, se quiser você pinta, senão só deixa o desenho mesmo, se você tiver sem o lápis de cor. Eu vou dar um bom tempo para você fazer essa atividade. Vamos ver se você organizou certinho? Então, esse trecho é esse aqui, ó. A colisão teria produzido uma cortina de poeira que bloqueou o calor e a luz do sol durante meses ou até anos. Como as plantas teriam parado de crescer, os dinossauros herbívoros teriam morrido de fome, assim como os carnívoros que os caçavam. Então, a primeira coisa que aconteceu foi a colisão. Aí, depois da colisão, a cortina de poeira. Depois da cortina de poeira, bloqueio do calor e luz do sol. Depois, as plantas pararam de crescer. Os dinossauros herbívoros morreram de fome, né? Porque não tinham mais as plantas que eles comiam. E os dinossauros carnívoros morreram, porque eles se alimentavam dos herbívoros e não tinham, os herbívoros já tinham morrido. Então, todos esses fatos, se a gente for pensar neles no total, a gente vai pensar que a colisão causou extinção. Mas cada fato desse teve uma consequência. Vamos analisar as consequências de cada fato? Então, teve a colisão. Qual foi a consequência da colisão? A colisão causou uma cortina de poeira. Teve a cortina de poeira. Qual foi a consequência da cortina de poeira? Bloqueio do calor e luz do sol. Teve o bloqueio do calor e luz do sol. Qual foi a consequência desse fato? As plantas pararam de crescer. As plantas pararam de crescer. Qual foi a consequência? Os dinossauros herbívoros morreram de fome. Os dinossauros herbívoros morreram. E qual foi a consequência? Os dinossauros carnívoros morreram. Então, um fato levou a outro fato. Teve uma consequência. Mas, se nós temos as consequências, nós temos as causas. Vamos pensar agora das causas desse trecho?
Então vamos pensar lá. Qual foi a causa dos dinossauros carnívoros morrerem? Eles morreram porque os dinossauros herbívoros tinham morrido. Qual foi a causa dos dinossauros herbívoros terem morrido? As plantas, né, pararam de crescer, então eles não tinham mais alimento. O que causou com que as plantas parassem de crescer? O bloqueio do calor e da luz do sol, porque as plantas precisam do calor e da luz do sol para crescer. Então elas morreram por conta disso. O que causou o bloqueio do calor e luz do sol? A cortina de poeira. E o que causou a cortina de poeira foi a colisão. Perceberam então que os fatos, eles acontecem numa sequência de causa e consequência. Então essa relação sempre vai existir ali dentro dos trechos do texto. Se a gente consegue identificar a causa, a gente consegue identificar a consequência. Se a gente identifica a consequência, a gente também identifica a causa, porque as duas coisas estão ligadas. E nós temos que procurar entender essa relação para compreender o texto, para compreender por que as coisas acontecem no texto. Conseguiram perceber isso? Compreender? Muito bem. Vamos então relembrar. Você lembra desse slide aqui? Eu usei esse slide quando eu conversei com vocês sobre o uso do dicionário. Ele é a definição de verbete. Vamos relembrar esse slide. Verbete, palavra ou entrada do dicionário. Cada uma das palavras listadas no dicionário, enciclopédia ou glossário. Conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. Então, quando eu trouxe essa definição de verbete, né, algumas aulas atrás, eu trouxe para mostrar para vocês que os verbetes estão nos dicionários, né? Eu expliquei que aquela palavra, aquele texto que acompanha a palavra no dicionário é um verbete. Mas a definição está falando ali que os verbetes podem aparecer em um outro lugar, que são as enciclopédias. Você sabe o que é uma enciclopédia? Enciclopédia. Enciclopédia é o nome que se dá a uma obra que reúne grande quantidade de informações sobre os mais diversos campos do conhecimento humano. Antes era sempre apresentada em forma de livro, em vários volumes. Hoje, as enciclopédias entraram na era eletrônica. Além de serem publicadas em livros, também são editadas em CDs ou em sites de internet, enriquecidas com a utilização de recursos multimídias e geralmente facilitam a consulta. Então, a enciclopédia é essa imagem ali, é uma coleção de livros com vários volumes, com vários livros, né? Hoje em dia, nós temos enciclopédias digitais, né, que são ali enriquecidas com recursos de multimídias, que são aqueles recursos que eu também já apresentei para vocês, que são as imagens, os vídeos, né, que enriquecem aquela informação. Hoje em dia, a gente encontra enciclopédias em bibliotecas, mas alguns anos atrás, quando não existia internet, o computador não era fácil para todo mundo, as pessoas tinham enciclopédias em casa, principalmente se fossem estudantes. Então, você queria saber alguma coisa sobre o sistema solar, sobre alguma planta, você ia na enciclopédia. Ela é organizada em ordem alfabética e você procurava lá. Hoje, com a questão da internet, o acesso facilitado, né, para a maioria das pessoas, a gente tem as enciclopédias digitais, que no caso eu fiz essa pesquisa numa enciclopédia digital, que é esse site aqui, ó, Britânica Escola. Ele é uma enciclopédia, né, que tem vários assuntos, então eu fui lá e digitei enciclopédia. E ele me forneceu ali, o site me forneceu as informações sobre enciclopédia. Eu fiz também uma pesquisa nesse mesmo site sobre os dinossauros. Olha lá, né, o mesmo site, eu fui lá e digitei dinossauro e apareceu aquele texto que a gente está estudando. Então, vamos retomar aqui a questão do verbete. Olha lá, é o conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. Então, eu vou na enciclopédia, eu procuro uma palavra. Se for uma enciclopédia digital, eu digito aquela palavra. Digitei lá dinossauro. Tudo que vai aparecer ali faz parte de um verbete. E o que apareceu quando eu fiz a pesquisa? Apareceu o texto que nós fizemos a leitura na aula passada. Então, esse texto, ele é um verbete enciclopédico. Então, verbete enciclopédico é um gênero textual. Vamos conhecer melhor esse gênero? Vamos ver as características desse gênero? Então, onde são publicados? Então, como eu já mostrei para vocês, são publicados em enciclopédias impressas ou virtuais. Então, nesses suportes, nós vamos encontrar textos do gênero verbete enciclopédico.
Com que finalidade? Apresentar definições e informações sobre um determinado assunto. Pode ser qualquer assunto, né? Esse texto tem a finalidade de esclarecer a dúvida assim, geral que você tem sobre aquele assunto. Então, se você quer uma pesquisa mais elaborada, com mais informações, você tem que procurar outras fontes, né? Mas ali, na enciclopédia, você vai ter uma visão geral sobre aquele assunto. Então, você vai pesquisar lá sobre o leopardo, vai aparecer o geral sobre informações sobre o leopardo. Vai pesquisar sobre uma planta, vai aparecer informação geral sobre aquele assunto, só para te esclarecer o que é aquilo que você está com dúvida. E qual é a linguagem utilizada nesse tipo de texto? Uma linguagem fácil de entender e sem opinião pessoal. Então, o autor desse texto vai colocar a informação ali, sem colocar o que ele pensa, o que ele acha. Vai colocar as informações assim, básicas daquele assunto, para que você tire sua dúvida. Então, isso é um texto de verbete enciclopédico, com essa função de esclarecer sobre um assunto de uma forma clara, e ele está escrito em enciclopédias, que podem ser impressas ou digitais. Bem, a nossa atividade agora vai ser com os dinossauros. O nome da atividade é Dinossauros na Pista. Então, eu trouxe aqui uma pista de corrida, né, com uma largada, uma chegada, e trouxe 2 dinossauros. O Triceratops e o Tiranossauro Rex. E eles vão apostar uma corrida. Quem será dos 2 que é o mais rápido? Escolhe um que você acha que vai ser o mais rápido. Né? Um corria em 4 patas, um corria com 2 patas, eles andavam mais ou menos a mesma velocidade. Mas quem você acha que ganha uma corrida? Vou colocar os 2 aqui na largada. Vou colocar assim, um por cima do outro, porque eles têm que largar no mesmo lugar. Para esses dinossauros poderem se movimentar aqui na pista, eles vão ter que ajudar a gente numa atividade. Nós vamos fazer uma atividade relacionada com os 2 textos que nós estudamos nessa sequência. Então, olha lá. O Triceratops vai representar o texto de divulgação científica, que é aquele primeiro texto que a gente leu, que falava do Vespersauro, o dinossauro descoberto no Paraná. O segundo, o Tiranossauro Rex, vai representar o verbete enciclopédico, que é o segundo texto que traz as informações sobre os dinossauros. Preparados? Escolheram qual o dino que vocês acham que ganha a corrida ali? Então vamos ver lá, qual é a primeira questão? O primeiro dinossauro descoberto no Paraná andava em um dedo só. Esse foi o primeiro texto da nossa sequência. Ele é um exemplo de texto de divulgação científica ou verbete enciclopédico. Eu vou dar um tempinho e você vai pensar, tá? Pense qual que gênero tem o primeiro texto que nós estudamos nessa sequência. Já volto. Então, qual era o gênero do nosso primeiro texto? Texto de divulgação científica. Então, quem vai andar aqui na pista é o Triceratops, né? Vamos pôr ele aqui. Próxima questão. O texto escrito para divulgar uma descoberta científica é o texto de divulgação científica ou verbete enciclopédico? Lembra? Qual é o texto que divulga dados de pesquisa? Pensa um pouquinho que a gente já volta. Qual é o gênero de texto que divulga uma pesquisa científica? É o texto de divulgação científica. Então, o Triceratops vai andar de novo.
E o T-Rex nem saiu do lugar. Será que o Triceratops vai ganhar essa corrida? O que vocês acham? Próxima questão. Texto publicado em enciclopédias impressas ou virtuais. Qual que é o texto que é publicado em enciclopédias? O texto de divulgação científica ou o verbete enciclopédico? A gente conversou sobre isso hoje já. Então, pense um pouquinho. Então, o texto publicado em enciclopédias é o verbete enciclopédico. Quem vai andar agora é o T-Rex, né? Mas ele vai andar só um pouquinho, né? Será que ele vai conseguir avançar mais um pouco? Próxima questão, então. Texto utilizado para apresentar definições e informações sobre um determinado assunto. Então, qual o texto que traz informações, definições sobre um assunto? É o texto de divulgação científica ou é o verbete enciclopédico? Pense aí um pouquinho. Vamos conferir, então. O texto que traz informações sobre um assunto é o texto verbete enciclopédico. Então, agora o T-Rex vai empatar a corrida. Vou ele aqui do ladinho. E agora, quem será que vai sair na frente? Ficou tudo igual de novo. Próxima questão. Texto baseado em resultados de pesquisas científicas. Ah, esse você sabe. Dá um tempinho, então, para você pensar. Será bem fácil, né? O texto que é baseado em pesquisas é o texto de divulgação científica. E o Triceratops vai passar na frente de novo do T-Rex. E agora, será que ele ganha? Vamos para a próxima questão. Texto escrito em linguagem fácil de entender e sem opinião pessoal. Qual o texto que é? É o texto de divulgação científica ou o verbete enciclopédico? Pense um pouquinho. Então, aquele texto que é fácil de se entender é o texto verbete enciclopédico. Lá o T-Rex vai andar de novo, vai alcançar o Triceratops. Vou deixar os dois juntinhos. E agora? Só mais um pouquinho. Quem será que vai ganhar? Quem será que tem a resposta para a última questão? Vamos lá? Texto que apresenta termos técnicos da área, linguagem científica. Qual o texto que é? Texto de divulgação científica ou verbete enciclopédico? Pense um pouquinho.
Conferindo, então, o texto que tem termos técnicos, a linguagem científica. Lembra que a gente viu lá no comecinho que tem os nomes dos dinossauros, às vezes em letras diferentes? É o texto de divulgação científica. E quem vai chegar por primeiro na linha de chegada é o Triceratops, né? Então, uma taça para ele. Então, o nosso vencedor foi o Triceratops. Bem, se você estava torcendo para o T-Rex, não fique triste não, tá? O que importa é a aprendizagem que você ganhou com essa atividade. O que você ficou conhecendo com o trabalho com esses dois textos que tratavam do mesmo tema, mas são gêneros diferentes. Então, você tem que ter sempre aí na sua cabecinha. Texto que traz resultados de uma pesquisa, que tem palavras, termos científicos, é um texto de divulgação científica, né? Eles são resultado de pesquisas. E um texto mais simples, com informações mais simples, mas que está numa enciclopédia, seja ela impressa ou digital, é o verbete enciclopédico. Bem, agora nós vamos para aquele momento jurássico, onde eu mostro um livro para vocês que tem umas curiosidades sobre dinossauros. Então, o primeiro dinossauro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Era um dinossauro bem radical, parente lá do T-Rex. Era o Giganossauro. Ele era maior que o T-Rex. Ele tinha muitos dentes afiados, mas não tinha dentes tão grandes como o T-Rex. Os dentes dele eram menores, em torno de 20 centímetros, né? Eram bem grandões também. E eu quero mostrar para vocês também algumas criaturas que viviam na era mesozoica que as pessoas às vezes acham que são dinossauros, mas não são. Por exemplo, o pterossauro. Ele não era um dinossauro, ele era uma ave bem grande. A envergadura da asa, de uma ponta até a outra, podia ser maior do que da ponta da asa de um avião até a outra. Você já viu um avião de perto? É enorme. Então, o animal era muito grande. Tinha também os animais gigantes que viviam na água, como o plesiosauro. Olha o tamanho da boca. Olha, ela abria, ficava enorme. Poderia engolir uma baleia quase inteira. Ele também era bem feroz, tinha dentes muito afiados e devorava tudo que via pela frente no mar. Tínhamos também o elasmossauro. Ele era bem grandão, chegava a 11 metros de comprimento, que comia peixes, né? E para ele conseguir nadar com esse tamanho todo, ele tinha 4 nadadeiras enormes. Quero que ela mexa aqui para vocês verem. Olha só. Então, ele tinha que ter muita força nessas nadadeiras para conseguir se locomover, porque era um animal muito grande. Mas ele não era feroz. Bem, então essas são as informações sobre os dinos da aula de hoje. Então eu tenho um desafio para você. O desafio é para você fazer um desenho do qual é o seu dinossauro preferido. Todo mundo tem aquele um que gosta mais. A gente viu vários dinossauros, então desenhe no seu caderno o seu preferido.
Então, crianças, essa é a nossa última atividade dessa sequência. Eu estou indo. Continuem acompanhando as aulas, continuem se cuidando, lavando muito bem essas mãos. E daqui a um tempinho eu volto e quero encontrar vocês todos muito bem. Tchau, super beijo.